Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, salve Maria. Bem, esse vídeo vai ser falando sobre a monarquia tradicional. E a gente percebe que muita gente não entende a monarquia tradicional, não entende como que ela funciona, e muita gente tem dificuldade de explicar ela para outras pessoas. E uma vez até chegando a perguntar, né, mas monarquia absolutista e monarquia tradicional é a mesma coisa? Então, a pedido de um inscrito aí do canal e também após a gente ver as pessoas se confundirem do que é a monarquia tradicional e absolutista, vim aqui fazer esse vídeo sobre a monarquia tradicional. A gente vai entender a monarquia tradicional pela seguinte definição, que é a moral da tradição se impondo ao governo e à sociedade. O que significa? Significa que todos do governo, inclusive o rei, o imperador, ele está sobre total comando e ele também é limitado pela moral. Ele sempre é limitado pela moral da tradição. Sempre. Você tem esse tipo de monarquia também no passado, antes do surgimento da, da monarquia tradicional europeia, que seria, no caso, a Igreja Católica, a moral católica nos governos, mas já existia antes, só que é muito difícil da gente caracterizar cada monarquia tradicional antes da própria Europa. Primeiro, né, porque logicamente não cabe a nós, a gente não defende a monarquia tradicional desses outros países, dessa versão de outros países. A gente defende justamente a que foi utilizada na Europa e que foi bem detalhada, bem descrita nos próprios livros de história. E também porque a monarquia tradicional desses países eram muito diferentes uma da outra. Então acaba que você vê a monarquia tradicional do Egito sendo diferente da Pérsia. E isso deixa muito diferencial, é muito diferente os governos, então fica mais difícil da gente falar aqui. Então eu vou aqui me atentar mais à própria Europa na Idade Média e falar da monarquia tradicional colocada lá. Quando Roma cai, que todo mundo sabe, né? Início da Idade Média é quando? É o fim de Roma. É quando Roma cai. Quando os bárbaros invadem o Império Romano e começam a saquear tudo, destruir e matar pessoas. Então você tem a desintegração de um império e a instauração de um novo sistema político e econômico que é justamente a monarquia tradicional e a tradição se impondo a todo o poder econômico, a todo o poder político. Então você tinha uma coisa interessante, né? Isso é interessante em várias sociedades quando você pega para analisar. Você percebe que sempre a tradição ela está se impondo ao poder econômico e ao poder político. Então você tem comerciantes, por exemplo, na Idade Média. Isso na Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, por exemplo, é completamente proibido pela Igreja Católica de você aplicar a usura no comércio. É completamente proibido a usura. Você tem essas proibições da Igreja Católica e, logicamente, a nobreza também está sendo mandada por essa moral. Então ela não pode, de jeito nenhum, de forma alguma, mudar isso. Ela não pode olhar lá e falar, ai, mas se a gente fizer isso aqui e aquilo, não pode. A moral está sendo imposta a todos os civis, ao imperador e aos nobres. A todos do império, a todos do país é imposto a moral e a tradição. É imposto essa moral e tradição, logicamente, por parte da religião, da religiosidade das pessoas. Então você tem o imperador, muito religioso, você tem uma nobreza muito religiosa e um povo muito religioso. E qualquer ato de tirania por parte do próprio governo, que no caso seria o de contrariar a moral, o de falar não seguirei essa moral, não irei seguir esta lei que me obriga a seguir ela e de não exercer meu poder com totalidade. Então isso primeiramente gera revolta no povo e também tinha uma outra estrutura que também ajudava a retirar os imperadores tirânicos do poder, que era a própria Igreja Católica. E bem, agora, qual a diferença da monarquia absolutista para a monarquia tradicional? A gente vai entender pelo seguinte: nos dois tipos de monarquia, você tem um imperador com poder. Ou seja, não é um parlamentarismo lá, ele é o parlamento, elege lá, elege os parlamentares, e esse parlamentar elege o primeiro-ministro manda e o rei é só o fantoche do parlamento, não serve pra quase nada. Como é no caso da Inglaterra. Inclusive é interessante, né, porque o parlamentarismo meio que abre caminho para o republicanismo, basicamente sendo o parlamentarismo uma república, uma república disfarçada de monarquia.
Então, ok, qual a diferença da absolutista para a tradicional? É que a absolutista e a tradicional, elas têm uma semelhança. Os imperadores têm poder, os reis têm poderes. Só que a diferença é que na monarquia absolutista, você não tem essa moral se impondo ao imperador, à nobreza e ao povo. Você não tem a tradição se impondo. Logicamente, né, que existiam reinos e impérios de monarquia absolutista que seguiam a moral católica, seguiam a tradição, porque eles queriam manter essa tese do passado, mas logicamente era muito instável. Também tinham algumas outras monarquias tradicionais durante a época que as monarquias absolutistas começaram a crescer, porque em si já existia a monarquia absolutista já fazia tempo. Só que ela passa a ganhar mais forma e uma estrutura mais forte a partir do que? Da queda da Idade Média, ou seja, a queda de Constantinopla e o início da Idade Moderna, que só vai terminar lá com a Revolução Francesa. E aí estabelece a Idade Contemporânea, que é a idade que a gente está até hoje. Então, desde 1789, se não me engano, até hoje a gente está na Idade Contemporânea. Ok? E na Idade Média, que é onde a monarquia tradicional foi muito mais forte, você tinha a religião, ela sempre se impondo ao comércio, às formas de lucro. Então acabava que você tinha, logicamente, você tinha países que sempre tinham que seguir essa monarquia, ela sempre tinha que seguir a moral dentro da monarquia tradicional e tinham que obedecer essa moral. A moral, ela não podia ser adulterada, tá bom? Pra quem é materialista ou progressista e fala, não, mas e se tal coisa se corromper, e se tal coisa se corromper? Primeiro, eu peço pra você estudar muito mais sobre a Igreja Católica, sobre moral, sobre tradição. Você sempre pesquisar muito mais sobre religião, pegar antigos escritos da Igreja e sempre estudar para que você compreenda toda essa questão e do porquê que a monarquia tradicional não consegue falhar. Você tem, logicamente, uma queda das tradições, né? Olha que você tem a queda das tradições quando, quando acaba, quando Constantinopla cai, e algumas ideias sobre subversão à Igreja Católica, você tem essas ideias que vão aparecendo, que começam a ganhar força. Entre elas está o renascentismo e o iluminismo mais para o ano de 1600, se eu não estou me enganado. Se não me engano, 1600 que é iluminismo. E aí você tem, com o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna. E na Idade Moderna, olha que interessante, você vê a queda das tradições católicas em vários impérios. Você tem o Reino Unido, por exemplo, acho que era a Inglaterra na época, que pegou, olhou e falou, cara, eu vou parar de seguir a Igreja Católica com Henrique VIII ali, falando, não, eu vou deixar de seguir a Igreja Católica, eu irei parar com isso. Lembrando que o Reino Unido já era uma monarquia absolutista. E aí, como monarquia absolutista, ele tirou as terras da igreja, deu as terras da igreja para a nobreza, falou, ó, nobreza, pega as terras da igreja aí, fez os nobres monopolizarem agora a terra da igreja, fez eles não terem moral nenhuma para seguir, criou uma nova religião e ainda por cima conseguiu sofrer, sofrer com os próprios nobres impondo uma constituição liberal nele. Henrique VIII fez grandes coisas, né? Grandes coisas, olha, quem diria? Aí abriu o espaço para o parlamentarismo. Agora, tá. Vamos dizer então que a monarquia tradicional, a monarquia absolutista, que elas existem, tem reis tirânicos, tem imperadores tirânicos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, vamos pegar Castela, o reino de Castela. Vamos falar que o reino de Castela tem um rei que simplesmente não gosta do povo, não está seguindo a moral. O que acontece com ele? A Igreja Católica o retira do poder e coloca outro descendente da mesma linhagem no poder. Ok? É isso. Ah, mas então é tirania completa, a monarquia então ela é tirânica. Ah, então a Igreja Católica é tirânica com o povo porque não deixa o povo ter liberdade de escolher o líder. É engraçado quando as pessoas falam isso, que a gente tem que ter liberdade de escolher nossos líderes, porque olha as decisões que o mundo tomou até hoje. Olha, nossa, escolhemos Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Nossa, que incrível. Nossa, escolhemos presidentes, o presidente Collor, escolhemos vários outros presidentes ruins na história para serem o presidente do nosso país.
para ser presidente de outros países no mundo e olha só, a gente que é tirânico, a gente que é uma monarquia, a gente é tirânico, a gente que quer a Igreja Católica lá ditando a moral para que toda a monarquia funcione. Não, a gente é tirânico, a gente quer um sistema falido. E a monarquia tradicional, ela nunca chegou a falhar. Ela não é algo, ela vai lá e falha do nada. Ela não falha do nada. Ela não falha porque ela tem um erro em si mesma. Ela falhou porque ocorreram terceiros que abalaram suas estruturas. Ou seja, o problema não é a estrutura da monarquia tradicional. Nunca foi a estrutura da monarquia tradicional. O problema foi um Zé Ruela que catou a marreta e começou a bater na estrutura para derrubar a estrutura. A monarquia tradicional em si, ela não cai. Tá? Ela não cai. O que caiu na monarquia tradicional para a monarquia absolutista, que consequentemente deu lugar para o parlamentarismo, essas porcarias que a gente vê hoje em dia, foi, olha que interessante, foi os terceiros, os ocultos, os agentes ocultos, que influenciaram nisso. Você tem o renascentismo, por exemplo, querendo voltar a essa cultura pagã, greco-romana, e você tem os luministas. Os luministas influenciando, logicamente, na República. Para instalar uma república dentro da França. Mas já era 1600 quando surgiu quando surgiu o iluminismo. Então já estava acabando a monarquia tradicional e instalando absolutista no mundo. Ok, mas ainda existiam reinos tradicionais, quer dizer, que seguiam a mesma moral antiga, o mesmo sistema antigo de regime. E você tinha monarquias absolutistas que, por mais que tivessem várias que a tradição não estava mais na estrutura do poder, você ainda tinha reis que seguiam essa estrutura tradicional, essa estrutura de moral. Então, aí, olha que incrível. Com o iluminismo, acaba com isso. O iluminismo chega lá, acaba com toda a estrutura tradicional que ainda existia e começa a instaurar a sua ideia ridícula, que é pensar sempre em uma ideia do futuro. Ou seja, idealizamos o futuro e colocamos o futuro em prática. O Chesterton, se eu não me engano, no seu livro O que é de errado com o mundo, ele chega a comentar uma coisa interessante, que é que basicamente toda a sociedade tradicional ela se constrói sempre olhando para o passado, porque o passado ele mostra-nos como que a gente está agora. E é uma visão do agora. E até no livro da Ortodoxia, do mesmo escritor, Chesterton, ele comenta que a tradição ela é a democracia dos mortos, ela é o ideal dos mortos. É o ideal dos antigos vindo até nós, para que a gente possa compreender. Então, toda a estrutura que a gente vai vendo da própria tradição, da própria monarquia tradicional, das sociedades tradicionais, vai sendo inspirada. Ok? Ela vai sendo inspirada sempre no passado, vai ser sempre olhando para a moral, para o passado, vai ser olhando para todas as estruturas antigas e construindo assim as nações. E aí, então, com a monarquia tradicional, com a monarquia tradicional você tem todo esse regime antigo, tradicional, esse regime da moral, sendo colocado nas nações, e garantindo, primeiramente, acima de tudo, a espiritualidade do povo. Muitas pessoas chamam a monarquia tradicional de algo tirânico, algo que não deveria ser aplicado hoje em dia, porque é muito antigo pra gente e que não deve ser aplicado, porque a gente hoje em dia quer liberdade, a gente não quer mais espiritualidade. Interessante, né? É quando as pessoas falam isso, porque quando você analisa como está a sociedade moderna, como está a sociedade hoje em dia, você percebe o quão a gente está atrás. A gente hoje em dia está nas melhores eras, a gente está nos melhores tempos possíveis. Basicamente a gente idealiza o futuro e coloca o futuro aqui em prática. Olha só, eu idealizei que o futuro ele vai ser sobre igualdade, liberdade e fraternidade. Aí a gente constrói toda a sociedade baseada nisso, ao invés de olhar para o passado. Então a gente constrói toda essa idealização do futuro. E aí, olha que incrível, a gente consegue fracassar enormemente. E aí você tem, basicamente, um povo que sofre dentro dessa estrutura. Hoje em dia, o povo mais sofre do que supostamente sofrer na Idade Média. Todo mundo gosta de falar, né? Na Idade Média todo mundo sofria, mas a gente sofre mais hoje do que na Idade Média.
A gente sofre mais hoje com os problemas físicos e psicológicos colocados na gente do que na própria sociedade antiga. Mas não, né? A gente que tá errado, a gente que gosta da monarquia tradicional, a gente que quer retornar à monarquia tradicional, a gente que é o errado, né? Olha que incrível. E bem, então quer dizer que o poder da própria monarquia tradicional, né? Retornando aqui ao poder, da monarquia tradicional é a moral, e a moral ela tá ditando tudo. Se o rei é tirânico, então ele é retirado do poder, correto? Sim. Então ele é limitado por essa moral, e essa moral é a católica, correto? Sim. Mas se ele quiser decidir que eu vou usar rosa toda segunda-feira, ele pode? Não. No ensino médio, eu aprendi isso no ensino médio, tá bom? Que em uma monarquia, na Idade Média, na Idade Moderna, se o rei ele falasse que você tinha que usar rosa toda segunda-feira, você tinha que usar. Era isso que eu escutava todo o dia, quando eu estudava. O imperador, o rei, em si os dois não estão errados, sabe? É só de. É bem difícil explicar isso. Mas vamos usar o exemplo de imperador, tá? Vamos falar imperador aqui, porque eu sempre lembro que eu tenho que falar rei, porque eu tô dando exemplo do reino de Castela, mas vou falar imperador a partir de agora. O imperador, então, ele pode olhar, ele tem poder, tá? O imperador, na monarquia tradicional, ele tem poder suficiente de mandar você usar rosa toda segunda-feira. Mas ele não faz. Ele não pode fazer. Porque ele tem o poder político para isso, mas ele não tem o poder moral. Ele não pode, moralmente, ele está proibido de fazer aquilo. Ele não pode olhar pra sua cara e dizer você vai usar rosa toda segunda-feira ou você vai morrer, porque isso é tirania. É um ato tirânico. E ele está proibido de fazer isso, ele não pode. Muitas pessoas falam contra a monarquia tradicional, dizendo, nossa, o imperador tem tanto poder assim. Nossa, é uma coisa muito tirânica. Mas não é. É sobre a espiritualidade ativa. É uma coisa que poucas pessoas entendem, né? É a espiritualidade ativa. E, ok, com o fim das monarquias tradicionais, né, que vai tendo, porque a monarquia absolutista vai tomando espaço, consequentemente a monarquia absolutista também cai para as próprias monarquias parlamentares e repúblicas que vão surgindo, você percebe ali, então, uma quebra desse mundo tradicional de espiritualidade, focar sempre na espiritualidade, nunca ficar focando no material, não ficar focando nos lucros, ou ficar focando no quanto dinheiro você tem, mas sempre é focar na espiritualidade, focar nas virtudes, ser uma pessoa virtuosa. Então sai esse foco. E aí começa a ter o foco mais materialista, mais progressista. Progressista no sentido de que o passado, aquele sistema antes do progresso é ruim. E que a civilização, ela sempre progrede. Progrede, essa frase existe? Essa palavra existe? Progride pro futuro. essa civilização progride pro futuro. E, consequentemente, quanto mais ela progride pro futuro, ela vai melhorando e ela vai sempre e sempre e sempre ficando melhor. E tudo o que estava antes desse progresso é ruim. Né? É isso que a gente entende por progressismo. Tudo que está antes é ruim e a gente vai idealizar o futuro para que o futuro seja algo melhor. Dentro dessas estruturas do progressismo, né, que acontece na sociedade, acontece principalmente a visão do lucro. Por isso que a gente fala que não adianta você olhar e falar que, olha só, a gente vai pegar aí o capitalismo e vai colocar o Estado ali no meio para fazer para colocar imposto aqui e ali, para fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí bem, a gente vai começar a ter mais natureza, olha só a natureza à nossa volta crescendo, que incrível, a gente vai passar a ser pessoas melhores. Isso não passa a acontecer porque você não mudou nada, você não mudou as estruturas de mentalidade, você não mudou nada, você continua a mesma mentalidade de sempre lucro acima de tudo. A única coisa que você fez foi fazer os empresários se adaptarem à própria estrutura. Então acaba que você tem um país que você fala, nossa, finalmente a gente conseguiu igualdade, né? Olha que incrível, país de igualdade de gênero. E aí você tem empresários se aproveitando disso para ter mais dinheiro. Você não mudou nada, você só continuou o mesmo processo de sempre. Agora, depois de falar aqui bem mal da república e etc, tem como uma república ser tradicional? Tem. Ela tem como ser. Por exemplo, vou usar exemplos aqui. É bem raro de ver isso acontecendo, mas se pode sim ter monarquias, monarquias não, repúblicas tradicionais. Pode sim haver. Como é o caso caraca, de Portugal, com Antônio de Oliveira Salazar, da Espanha, com o Franco.
Você tem casos no Uruguai, da monarquia tradicional, monarquia tradicional não, da república tradicional, caramba, da república tradicional sendo colocada. Você tem esses exemplos. Em Portugal, inclusive, olha que interessante, em Portugal, o Antônio de Oliveira Salazar, ele queria colocar os monarquistas de volta no poder. Isso é incrível, essa história é incrível. Queria pôr os monarquistas de volta no poder, só que não tinha mais a linhagem miguelista, porque a linhagem miguelista ela era uma linhagem mais tradicional católica. E como não tinha mais o pessoal da linhagem, o Antônio de Oliveira Salazar falou, eu não vou colocar outra família real que, consequentemente, é mais degenerada no poder, porque não vai dar certo. Eu quero Portugal grande, então eu vou ter que continuar no poder. Né? Se houvesse descendentes miguelistas, então haveria sim uma monarquia em Portugal. E no Uruguai foi mais um assassinato do presidente tradicional de lá, que houveram presidentes tradicionais e, incrivelmente, os poderes ocultos, né, os ocultistas vão lá e pegam e simplesmente matam o cara e ninguém liga pra isso, sabe? Olha só, a maçonaria acabou de matar um presidente tradicional no Uruguai. Deixa pra lá, deixa de lado. Você tem sempre as estruturas ocultas indo contra a monarquia tradicional. Desde o começo você tem isso. Porque afinal a monarquia tradicional proibia os ocultistas de tomarem o poder dos governos, de ficarem influenciando nos poderes. Então você não tinha isso dentro das monarquias tradicionais. E é engraçado que até a própria Itália se unificou a partir de um maçom, que acho que é o Garibaldi, o nome dele é Garibaldi. E o Garibaldi ele chega lá e simplesmente ele começa a formar um exército e começa a dominar região por região. E o Garibaldi ele formou esse exército, olha que incrível, o cara formou esse exército para dominar toda a região da Itália. Ele invade os estados papais, domina tudo e instaura ali um reino parlamentar, reino da Itália, com o rei, eu não lembro o nome do rei, mas quem estudou sobre a própria unificação da Itália e a economia da Itália na época sabe que quando a Itália se unificou, ela era muito instável e ela não e a economia dela era muito desestruturada. Que até o começo do reino da Itália foi algo cheio de corrupção. E olha que coisa incrível, cara. Unificaram a Itália, sendo que a Itália não é uma nação unida. Você tem, por exemplo, no reino de Nápoles, uma língua diferente do que é falado nos Estados Papais e nos outros reinos do norte. Então, nos Estados Papais, por exemplo, se falava mais latim, e no reino de Nápoles se falava língua napolitano. Língua napolitano. Não é, não estou falando do sorvete, tá bom? Deixando claro, não estou falando do sorvete, estou falando da própria língua napolitano. Aí você tem no norte outras línguas também. E você tem culturas diferentes. Então chega um maçom, que é o Garibaldi, pega, faz um exército, começa a unificar todos os países da Itália, da Península Itálica. Invade o Vaticano, o Papa ele acaba ficando preso, ele fica preso na sede de Roma. Ele invade, forma o reino da Itália, um reino mal estruturado, cheio de maçom no poder, com um povo que não se sentia representado pelo governo e que era muito diferente linguisticamente, culturalmente. E olha que incrível, o mesmo Garibaldi pega, sai do reino da Itália, que ele acabou de unificar, e vai para a República Juliana lutar pela República Juliana, para separar do Brasil. Ou seja, o cara, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí se vai ser a monarquia instaurada, se vai ser a unificação por uma monarquia parlamentar, ou se vai ser uma república presidencialista e separatista. Ele não tá nem aí, ele só tá aí pra maçonaria entrar no poder, cara. É isso. Garibaldi, ele foi pra Itália unificar, para fazer um governo maçônico, e depois veio pro Brasil para separar as repúblicas do sul e fazer uma república maçônica. Olha como que esse cara é, velho. E esse cara é reconhecido como herói. E o pessoal aplaude ele e fala, não, isso é herói de democracia, herói do povo. É o cara que lutou pela democracia, é o cara que lutou para que a gente tivesse liberdade. Não lutou para que você tivesse liberdade, caramba, lutou para que você fosse escravo da maçonaria, cara.
A Itália foi assim. Na Itália foi dessa forma. E não ia ser diferente na República Juliana e na República Rio-Grandense. Mas não, né? Todo mundo prefere deixar os que lutaram verdadeiramente pelo povo, né? Como Antônio de Oliveira Salazar, Francisco Franco, o Dom Miguel, pegar essas pessoas que lutaram pelo país e jogar eles no lixo e pega esses ridículos que ficam lutando pela maçonaria e coloca eles como heróis. Nossa, ele lutou pelo povo, ele lutou pelo poder do povo, pela democracia. Lutou caramba pela democracia e nem tava nem aí pra você, tava aí pra deixar a maçonaria mais no poder, mais forte e acabar com a igreja católica. Mas é isso. Esse vídeo sobre monarquia tradicional que eu faço é pra explicar melhor a própria estrutura da monarquia tradicional. Espero que tenha ficado explícito aí que a monarquia tradicional ela é a moral se impondo ao governo, ao comércio, a todas as estruturas. E bem, esse é o vídeo que eu gravo aqui no nosso canal. Espero que tenha ficado bem específico. Qualquer coisa que eu deixei de comentar ou qualquer outra dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários que eu vou buscar responder com o maior número de detalhes possível, porque realmente em vídeo fica difícil de lembrar das coisas, porque a gente só vai falando, né, explicando toda a estrutura e acaba que a gente esquece de um ponto ou outro. Então, caso vocês queiram explicações de monarquias tradicionais, como que funcionava em tal país, como é que era a monarquia tradicional aqui, como que era a monarquia tradicional perante isso, aquilo, podem deixar nos comentários essas perguntas, eu vou buscar responder. E para todos vocês que assinam nosso canal do YouTube e estão divulgando nosso conteúdo, dão like, sempre estão aqui apoiando a gente, eu só tenho a agradecer mesmo. Já aviso que o Discord ele não vai voltar tão cedo, a gente tá pensando realmente se deixa ele público ou não, porque a gente já perdeu 5 servidores, já perdemos muitas contas, então a gente não tá muito afim de perder conta de novo, porque afinal sempre entrava pessoas mal intencionadas para derrubar nossos servidores, mas a gente vai tentar fazer o máximo de nós mesmos para manter esse novo servidor de pé. E qualquer coisa, se a gente vai ou não divulgar o servidor para público, para todo mundo poder entrar, vai ser muito mais pra frente e consequentemente eu vou avisar aqui no canal também. Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, espero que tenham gostado e até mais e adeus.